Tensei Shitara Slime Data Ken. Volume 5. Capítulo 88. Rumo a um segundo encontro. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Hinata deixou a mansão interna. Quando confirmaram que sua presença havia desaparecido, os quatro continuaram a conversa. Que criança lamentável! Ela realmente se considera uma heroína? Sábio. Sim, ela é muito inexperiente em comparação com a anterior, sábio. Ela nem chega aos pés da última. Sábio. Mas é verdade que ela é a mais forte que temos, sábio. Mas isso foi bom? Para enviar a Hinata sem a permissão da princesa? Sábio. Ela ficará com raiva, mas se enviarmos Vênus, Saturno e Sol para confortá-la, com certeza seu descontentamento não durará. Sábio. Da última vez, nós 7 fomos e ela ainda não se recuperou completamente, sábio. Mas a Hinata não pode ser comparada a essa pessoa. Sábio. Eles disseram, trocando olhares. Cada um está confirmando o outro. Não sabemos o que é esse ser, mas fico feliz que tenha aparecido, sábio. De fato. Graças a ele, a princesa despertou, sábio. Mas não podemos deixar como está, sábio. Não importa o custo, temos que recuperar essa pessoa. Sábio. Eles disseram acenando com a cabeça. O que os 7 sábios celestiais consideram importante é a verdadeira heroína. A atual representante é muito inepta. Embora ela seja uma substituta tanto quanto juntar pedaços de sal da mesa por falta de um saleiro completo, ela é, no entanto, o material mais forte que encontraram nos últimos anos. Mas seu coração está muito fraco. Obter força mental e alma que ultrapassem muito a dos humanos normais. A fraqueza de seu coração a impediu de conseguir isso. Ela é mercadoria com defeito. E ela mesma nem percebe isso. Também que sua carne parou de crescer. Ela parou de crescer 2 anos depois de entrar para a igreja. Com seu corpo congelado aos 17 anos devido à bênção do espírito, ela não pode mais envelhecer. Mesmo que ela seja amada pelos espíritos a tal ponto, ela nunca poderá superar seu trauma. Fria e lógica. Tentando salvar os fracos, inclusive ela mesma. Mas onde ela mais falha é na emoção. Ela não ama as pessoas. Nunca ser amada como uma criança corrompeu seu coração. Receber o amor dos espíritos não a havia despertado. Lamentavelmente, eles não podem esperar um novo despertar dela. Então, enquanto ela puder observar o poder do novo Lorde Demônio, isso já bastará. Chegamos a um entendimento. Sábio. Claro. Se ela ganhar, ótimo. Se ela perder. Sábio. Vamos declarar que ela agiu por conta própria, sábio. Certo. E então declararemos grandiosamente nosso reconhecimento ao país dos monstros Tempeste. Sábio. Hinata é um peão descartável. Bom se ela ganhar, descartada se perder. E eles sabem como evitar assumir responsabilidades. Tudo foi feito para o seu desejo mais precioso. Tudo foi feito para, envolta em trevas. E logo a presença dos sábios desapareceu na escuridão. Logo descubro que a Hinata Sakaguchi partiu em direção ao meu país dos monstros Tempestem. Ela está trazendo 100 cavaleiros templários totalmente armados com ela. Sem dúvida, ela escolheu apenas os cavaleiros mais fortes que não a impedirão nem um pouco. Como esperado da Hinata. Ela imediatamente percebeu que soldados mal treinados serão completamente inúteis. Mas, pensei com pesar. Essa ação nos identifica uma existência naturalmente perigosa e rejeita qualquer chance de reconciliação futura. Francamente, o que ela pretende no futuro?
Se você não busca entender seu oponente, sua única opção é destruí-lo. Mas isso levará inevitavelmente a uma grande guerra. Embora os japoneses modernos saibam quanto sangue foi derramado em nome de Deus, no final, Hinata e a igreja estão se movendo ao impor seus ideais aos outros. Essas ações desconsideram completamente o que a outra parte acredita ou tem a dizer. Não acredito que haja justiça nesses atos. Hinata não entende isso? Eu percebi que ela é uma pessoa que desconsidera o que os outros têm a dizer. Se o inimigo for um monstro, não há necessidade de ouvir. Ela acredita que eles serão capazes de mostrar seu verdadeiro poder quando uma guerra começar? Além disso, apenas um pensamento, mas eu esperava que ela agisse de acordo com o senso comum japonês moderno, mas ela não tem mais isso? Se ela veio para cá aos 15 anos, não conhece a história do nosso mundo? Além disso, não sei muito sobre a educação moderna, então, quanto eles ensinam atualmente? Bem, tanto faz. No final das contas, se você pode colocar seus conhecimentos em prática depende da própria pessoa. Não saber algo dificilmente é uma desculpa e não importa para nós. Não há nada que possamos fazer sobre o fato de que ela recebeu grande poder enquanto ainda era uma criança. Além disso, ela nos declarou seus inimigos. Não adianta dizer mais nada. Eu balanço minha cabeça afugentando esses pensamentos. Eu tenho que esmagar meu inimigo. Reuni os chefes de departamento e examinei a situação. Primeiro, Souei relatou sobre o avanço da Hinata. Por decreto meu, ele havia enviado espiões às principais cidades do Reino Ingracia e Reino Farmas. Obter informações é o básico das guerras. Quando mandamos um emissário à igreja, mandei também espiões até o Império Sagrado Ruberion. Mas, para minha surpresa, um esquadrão de cavaleiros foi transferido repentinamente e partiu da sede da Igreja dos Santos Ocidentais do Reino Ingracia. Visto que entrar era perigoso, outras confirmações foram obtidas pelo poder do ouro, portanto, se a informação pode ser confiável ou não. Sério, Souei, embora eu tenha ensinado a ele o básico de ser um ninja, ele o desenvolveu para se adequar ao seu próprio gosto. Até eu, que o ensinei, fico surpreso com o quanto isso se encaixa nele. Bem, na verdade, os pontos mais importantes foram ensinados pelo Fuse. Embora ele provavelmente tenha ensinado para o Souei um monte de coisas tortuosas, então não é como se alguém pudesse realizar tanto. Entendo, pensei satisfeito. Souei enviou Souka e os outros ninjas para vários países e está usando nativos para coletar informações. E entre as informações que adquiriram está o fato de que havia estranhamente muitos cavaleiros templários no Reino Ingracia. O que é estranho nisso é a velocidade com que as pessoas se mudam do Império Sagrado Ruberion para o Reino Ingracia. Não importa quantas estradas façam ou quão seguras sejam, eles se movem muito rápido. E mais pessoas entram na igreja do que saem. No final, ao longo de 3 dias, 100 templários partiram. E a evidência decisiva foi o aparecimento da capitã da Guarda Imperial, Hinata Sakaguchi. Ela é bastante famosa, então os escritórios de informações descobriram imediatamente. Os 100 soldados selaram cavalos naturalmente e partiram em direção ao Reino Farmas. Ou seja, estão percorrendo o caminho mais rápido em direção ao nosso país. Eles estarão aqui dentro de 2 semanas. Com isso, devo elogiar o Souei por obter as informações tão rapidamente. Ele calmamente apresentou suas descobertas nesta reunião com o chefe do departamento de emergência. Ele se tornou verdadeiramente confiável. Como esperado, você obteve dados cruciais em um curto período de tempo. Continue com o bom trabalho no futuro, Rimuru. Não, neste momento ainda tenho muitas coisas para melhorar, Souei. Quando eu o elogiei, Souei silenciosamente aceitou o elogio. Verdadeiramente, uma sombra. Seu belo rosto está completamente inexpressivo. Agora, então,
Usando as informações adquiridas, podemos traçar um plano. Embora não tenhamos sido capazes de confirmar se seu partido é de fato composto por templários, decidi prosseguir com isso em mente. Nesse caso, eles são um exército de 100 indivíduos classificados como A, liderado pela Inata. Ao contrário do exército anterior de 15.000, o atual é esmagadoramente mais perigoso. Não estou planejando sair sozinho desta vez. Não estou planejando um suicídio, entende? Então o que devemos fazer? Pedi a opinião dos chefes de departamento. Que tal cortarmos todos eles? Não vou dizer quem disse isso, mas vamos apenas dizer que essa pessoa é uma idiota. Ignorando completamente se podemos ou não fazer isso, ela apenas mencionou o resultado. É por isso que ela desejou uma habilidade única e inútil. Lutar contra todos eles? Se fizermos isso, certamente haverá vítimas. Benimaru, sim. Benimaru parece ter abandonado os pensamentos orgulhosos. Ele considera seriamente as habilidades e pode julgar com precisão nossa força de combate. Bem, ele costuma treinar com o Akurou, então essa é a evidência de seu crescimento. Sempre digo que devemos deixar isso para o nosso general, mas talvez seja realmente uma boa ideia. Que tal usarmos minha divisão Iriou para atacá-los do céu? Gabil, isso pode ser uma boa ideia, mas eles são templários. Cada um deve ser classificado como A, pelo menos. Mesmo se atacarmos de cima, não seremos capazes de perfurar sua barreira. Podemos ser capazes de detê-los dessa forma, mas certamente Gerudo fará melhor nisso, Benimaru, como você disse. Minha divisão é numerosa. E se apenas precisarmos pará-los, eles não serão capazes de nos prejudicar tanto, Gerudo, foi assim que a conversa continuou. Vítimas, hein? Justamente quando todos estavam sãos e salvos. Não vou suportar ver meus amigos morrerem. Mas nosso inimigo é a Inata, e ela é perigosa. Quando lutamos pela última vez, fui capaz de fugir, meu objetivo, mas se tivéssemos lutado até a morte, eu certamente teria morrido. Além disso, ela não foi com tudo. Atualmente, só eu posso me opor a ela. Não consigo me imaginar perdendo, mas não sei como as coisas vão correr se os cavaleiros lutarem junto com ela. Além disso, os cavaleiros apresentam um problema diferente. Como devemos tratar deles? Devemos massacrar todos eles ou deixá-los ir? Eles são os guardiões da humanidade abençoados pelos espíritos. Não posso ignorar as baixas criadas por monstros neste mundo. E proteger as aldeias e cidades é o dever desses cavaleiros. Eles evitam mais baixas. A maioria deles odeia monstros. E esses templários são a personificação das esperanças, expectativas e orações de cada vítima. Assim são os cavaleiros templários. Talvez desta vez, se eu puder falar com Enata, eu possa esclarecer o mal-entendido. Mas infelizmente, como somos monstros, ela nos trata como uma praga que precisa de uma limpeza imediata. Não que eu não entenda o ponto deles. Certamente muitos deles perderam amigos, família e amantes para os monstros. E é verdade que muitos monstros estúpidos atacam inutilmente. País dos monstros Tempestem previne tais vítimas. E, ao que parece, não deslocamos monstros dessas terras. Mas em alguma outra terra um monstro pode estar matando um humano agora. Se massacrarmos todos os cavaleiros, quem protegerá essas terras? Não posso simplesmente ignorar minha responsabilidade por essas vidas perdidas. Que irritante! É tudo porque a Inata não escuta. Dito isso, não há como fazê-los confiar em nós ou evitar a batalha. Nem são um oponente contra o qual podemos lutar enquanto nos seguramos. Eles são especialistas em luta anti-monstro. Se os subestimarmos, seremos mortos. Se vencermos com força esmagadora,
talvez possamos convencê-los de nossas boas intenções. Isso é péssimo. De qualquer forma, quero vencer sem produzir uma única baixa. Nesse caso, um duelo pessoal. Se eu derrotar a Hinata, a vontade dos cavaleiros se quebrará. Que dor! Sem conhecer sua verdadeira força, não posso esperar que as coisas corram de acordo com o planejado. Tudo bem, eu decidi. Venceremos sem matar um único cavaleiro. Mas isso enquanto nenhum de nós cair na batalha. É por isso que, primeiro, o Corpo Amarelo, liderado pelo Gerudo, formarão uma linha defensiva em torno de Tempestade. Não permita que um único cavaleiro entre em nossa cidade. Benimaru, liderando os corpos verde, carmesim e amarelo, ficará estacionado no interior. Apoie qualquer seção que esteja envolvida no combate. Ouçam, o grupo do Gerudo é nossa principal linha de defesa. Se o inimigo chegar lá, aniquile-os. Yomigaeri da Xion. Eril do Gabil. E Gobuta e os Cavaleiros Goblin são nossa principal força desta vez. Yomigaeri se envolverá na batalha diretamente. Mesmo que eles não possam vencer, eles são imortais, então eles irão atrasá-los. Em seguida, Gobuta e os Cavaleiros Goblin apoiarão os Yomigaeri. Envolvam-se em uma tática de acertar e correr para atrapalhar seus movimentos. Não permita que eles prendam vocês, então concentrem-se na mobilidade. Por último, Iril lutará dos céus. Resgate os atacantes em dificuldades e feche todas as lacunas em nossa linha de defesa. E, se envolvam com a intenção de lutar contra um de cada vez. Seria bom se os templários puderem testemunhar toda a batalha. Souei observará a batalha nas sombras. Diablo evitará se envolver diretamente e observar do alto. Se você vir cavaleiros extremamente fortes, vou deixá-los com você. Benimaru, deixo a linha de defesa final para você. Gerudo, obedeça às instruções dele. Além disso, se o inimigo se provar muito mais forte do que o esperado e nossas chances de vitória forem quase nulas, Benimaru, imediatamente inicie a retirada. Fuja para os assentamentos dos Altos Orc. Se eu cair, Veldor enfrentará a Hinata. Isso é tudo, Rimuru decidiu que dificilmente poderia ser chamado de estratégia. Em uma chance em 1 milhão de que eles invadam nossa cidade, Benimaru e Gerudo irão protegê-la. Fiz o plano considerando todas as suas propostas. Fechei meus olhos e fiz algumas simulações de batalha. Francamente, o Senhor da Sabedoria Rafael acredita que este é o curso de ação que produz o menor número de baixas. Na verdade, Rafael não duvida da minha vitória de forma alguma. Todo esse plano desmoronará se eu tiver dificuldade em lutar com ela ou se perder. Rafael está bem? Eu penso isso sempre, mas Rafael não é uma pessoa extremamente confiante? Na verdade, Rafael confia em mim profundamente. Bem, o Senhor da Sabedoria confia na minha força. O que eu não confio, daí a nossa maior diferença. Ah, tanto faz. Eu olho para os chefes de departamento aqui reunidos. Eles estão todos olhando para mim. E, em outras palavras, decapitaremos todos eles, certo? Xion. Rimuru, estou brincando. Em outras palavras, estamos lutando sem matar nenhum deles e sem perder nenhum de nós. Nessa nota, Rimuru-sama nos trará a cabeça de seu general. Xion, parece que eles entenderam. Por um segundo, eu me perguntei se eles estão todos com problemas de cabeça. Mas se a Xion entendeu, então todos os outros também. Eu vou socar o Gobuta adormecido mais tarde, então isso também vai ficar bem. Agora, então, só para que todos entendam, direi novamente. Se o inimigo for mais forte do que eu espero, se a batalha for mal, fujam. Deixo essa decisão para o Diablo e o Benimaru. Além disso,
Não se esqueçam de compartilhar informações por meio da rede de pensamento. Espero que possamos todos enfrentar esta tempestade com segurança. Isso é tudo. Rimuru, ai, sua vontade será feita. Todos eles consentiram. Agora, aguardaremos a batalha. Para garantir minha vitória, eu configurei alguns dispositivos. Esses dispositivos não são nada importantes. Eu à parte, os chefes de departamento terão dificuldade se o inimigo estabelecer uma barreira sagrada. Com uma chance em 1 milhão de os cavaleiros erguerem a barreira sagrada, nós perderemos. Esses dispositivos impedem que a barreira funcione. Eles foram concebidos graças à análise da Rafael. O mais simples desses dispositivos é que ele purificará a energia mágica usando espíritos. Mas, você precisa de muito poder espiritual para isso. E espíritos de afinidade correta são raros. Além disso, você precisará de 4 desses espíritos de alto nível. Então, qual é a alternativa? Em primeiro lugar, os espíritos se opõem naturalmente à energia mágica, e há uma maneira mais fácil de alcançar os resultados desejados. Abra um buraco na barreira. Para fazer isso, crie um grande túnel saindo de Tempesten. Claro, a saída para o túnel está localizada de forma que Benimaru possa acertá-la facilmente com tudo o que tiver. Portanto, não há problema, mesmo que notem o túnel. A entrada será colocada em um local no campo de batalha que considerarmos mais apropriado. Como o inimigo está vindo por meio do reino Farmas, podemos prever facilmente seu caminho. Eu não quero nenhuma vítima dentro da floresta, então vamos lutar contra eles em uma planície aberta. Fora isso, vou ser liberal e reforçar o túnel com um aço demoníaco. E foi quando pensei em ter o Veldora guardando os túneis. E vamos fazer com que ele libere sua aura usual quando a batalha começar. Assim, estamos preparados para enfrentar a barreira sagrada. Tudo está em ordem. Agora, estou apenas esperando o nosso segundo encontro. Assim, estamos preparados para enfrentar a barreira sagrada. Tudo está em ordem. Agora, estou apenas esperando o nosso segundo encontro.